Cinematório na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Neste podcast nós vamos fazer um balanço sobre os filmes que nós podemos ver durante a 24ª Mostra de Tiradentes, que este ano de 2021 aconteceu excepcionalmente no ambiente online. Afinal de contas, ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19, então temos restrições para que eventos públicos, como mostras e festivais de cinema, aconteçam. A Mostra de Tiradentes aconteceu de 22 a 30 de janeiro de 2021. Todos os filmes foram exibidos online no site da mostra, mostratiradentes.com.br, e tivemos o evento completo. Assim como acontece na cidade de Tiradentes, nós tivemos as mostras competitivas, homenagem, este ano à cineasta Paula Gaetan, tivemos também os debates que aconteceram no YouTube, através de videoconferência entre os convidados, os realizadores, e até mesmo os shows, que são uma marca também da Mostra de Tiradentes, que acontecem sempre no final das noites da mostra. Este ano tivemos lives, com diversos artistas, incluindo aí Arrigo Barnabé, Chico César, Fernanda Abreu, Johnny Hooker, uma seleção bem interessante, diversa de artistas, que reflete como que é justamente a Mostra de Tiradentes, uma programação bem ampla, com filmes para todos os gostos. Temos também, por exemplo, a Mostra Praça, que acontece na Praça Central lá de Tiradentes e sempre é um local que lota durante a mostra de cinema, sempre exibindo ali filmes com apelo mais popular, e a gente também teve isso reproduzido na programação online. Então, assim, um evento completo, só mesmo ficou a saudade, de poder estar lá em Tiradentes, Kel? Sim, completíssimo, muito bem organizado. O site é muito intuitivo, muito fácil de usar, de encontrar os filmes, informações sobre os filmes. Tecnicamente, assim, achei muito bom também. É só isso mesmo, gente? De não ser presencial. Sabe, a gente já comentou sobre essas questões, tudo que envolve as diferenças de se ter um evento acontecendo dentro de casa, no online, e um evento acontecendo na presença, com outras pessoas, com essa troca corpo a corpo ali, enfim. Então, mesmo com aqueles probleminhas do seu microfone está desligado, ou às vezes demorando para carregar um filme, ou às vezes no meio de um filme você tem que atender um telefone que toca, enfim, essas coisas todas elas são superadas, porque a gente tem que exaltar o trabalho de organização, os filmes que estiveram na programação, o cinema brasileiro que ainda vive, que a gente ainda está tendo contato, e a gente ainda precisa reforçar a importância, porque é exatamente essa diversidade que você falou, essa diversidade de narrativas que está falando de cultura brasileira. Isso é, assim, importantíssimo, e Tiradentes abre pra gente, o ano com esses filmes que, enfim, deixam a gente com a cabeça, cheia de ideias, de questionamentos. Massa demais. Na nossa opinião, nada substitui o presencial, mas ficamos muito felizes por podermos acompanhar a Mostra de Tiradentes agora em janeiro. Damos aqui os parabéns à Universo Produção, que é a realizadora da mostra, assim como a Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, e também a Cine BH, Mostra de Cinema de Belo Horizonte. Bom, a gente vai comentar aqui no podcast os filmes premiados nessa 24ª edição, também os filmes da Mostra Aurora, que é a principal competitiva de Tiradentes, e também outros destaques
que nós vimos aí durante o festival, tanto em relação aos longas quanto aos curtas. Então vamos começar falando justamente sobre os premiados, não é, Kel? Bora. Os grandes destaques, né? Premiados pelo júri oficial, também premiado pelo júri do Canal Brasil, né? Vamos seguir aqui a ordem de entrega dos prêmios, né? A cerimônia de premiação também aconteceu online, com anúncio ao vivo, participação dos realizadores ali numa grande chamada do Zoom, né? Todo mundo ali, os vencedores comentaram, né? Ficaram ali super felizes, comemorando as vitórias. Então, o primeiro prêmio que foi entregue na 24ª Mostra de Tiradentes foi o de melhor curta-metragem da Mostra Foco. E o vencedor foi o curta sergipano Abjetas 288, dirigido por Júlia da Costa e Renata Mourão. Você falou como se estivesse anunciando o prêmio pela primeira vez. Gostei. Olha, eu achei ele bem legal, assim. A direção de arte desse filme me impressionou, né? Porque é ali, nesse futuro distópico, algo que, né, tem aparecido muito nos festivais, né? As pessoas têm trabalhado muito essa coisa da distopia. Por que será, né? Será que é porque estamos vivendo uma neste exato momento? Pois é. Né? E aí é muito criativo, né? Como essas histórias elas surgem, assim. E aí tem essas duas meninas, essas duas mulheres que vão percorrendo ali por Aracaju. E é algo legal porque elas trazem essa coisa da meritocracia, né? Uma discussão sobre meritocracia. Sim. Que também está muito em alta, né? Que a gente precisa discutir sobre isso. E eu gostei demais. Eu achei massa mesmo. Bem criativo. E é daquele tipo de filme que impressiona pelo visual, assim, principalmente, sim, né? Sim, a direção de arte, né? Figurino, fotografia preto e branco, né? E, pô, é isso, né? Esse clima de distopia que a gente sente como se fosse mesmo um espelho, né, do que a gente tem vivido aí no Brasil. Muito legal o filme, eu gostei também, para mim um dos melhores da Mostra Foco. Bom, o outro curta premiado este ano em Tiradentes foi o Mineiro, 4 bilhões de infinitos, dirigido por Marco Antônio Pereira, cineasta de Cordisburgo, na região central de Minas. Ele que ganhou o prêmio Canal Brasil de Curtas, né, que é entregue por um júri formado por jornalistas especializados em cobertura de cinema, que é formado justamente pelo Canal Brasil, né, esse prêmio concedido pelo Canal Brasil. 4 bilhões de infinitos, que é esse mais novo trabalho do Marco Antônio, um cineasta que a gente vem acompanhando na própria Mostra de Tiradentes já há alguns anos. Somos fãs do trabalho dele, né? Então fiquei muito feliz também com essa premiação. Esse filme que vai trazer 2 personagens infantis que estão conversando sobre cinema, né? Ali um cinema improvisado no interior, né? Embaixo de uma árvore. Sem ter energia elétrica. Sem ter energia elétrica, né? Uma conversa assim, entre os dois muito bonitinha e também assim que inspira, né? Uma conversa que traz assim um afeto por essa arte que a gente ama tanto, né? E que, bom, a gente está vivendo um momento em que o cinema, enquanto atividade coletiva, está impossibilitado de acontecer por causa da pandemia, né? Então acho que tem um significado extra aí quando a gente vê essas duas crianças falando sobre a possibilidade desse cinema existir ali naquele lugar, né? Hoje a gente está discutindo tanto aí o possível, o eventual fim das salas de cinema, né? Claro que isso aí é uma discussão para lá de distópica, porque a gente está mais especulando do que falando sobre os fatos, né? Quando a gente toca nesse assunto. Mas é algo que se desenha aí para um futuro, né? Porque a gente está vivendo mesmo esse momento de impossibilidade de frequentar salas de cinema, né? Sim, é muito lindo esse olhar infantil, né? Olhar bem lúdico para isso. E eu gosto muito do Marco, uma coisa que ele faz, que é sempre trazer esse universo fantástico, né?
ao mesmo tempo que tá trabalhando com coisas muito singelas, assim, Sim, de uma simplicidade que é bonito de se ver, né? Ele junta essas duas coisas de uma maneira muito única. O terceiro prêmio, entregue na Mostra de Tiradentes em 2021, foi para o melhor longa da Mostra Olhos Livres, filme escolhido pelo júri jovem, e o vencedor foi o documentário Essa Terra é Nossa, dirigido por Isael Machacali, Sueli Machacali, Carolina Canguçu e Roberto Romero, o bicampeonato dos Machacalis na Mostra Olhos Livres, porque no ano passado, 2020, eles também venceram com o filme Mulheres Espírito, né? Esses nomes que a gente está falando são subtítulos, tá, gente? Porque esses filmes, eles têm o título na língua Machacali, né? E como a pronúncia a gente prefere não arriscar, né? Até porque a gente pode errar mesmo e a gente não faz parte dessa cultura, né? Então a gente escolhe aqui falar o subtítulo mesmo. Bom, Essa Terra é Nossa, diferente de Mulheres Espírito, é um documentário mais convencional na linguagem, né? Acompanha ali uma longa caminhada dos Machacalis pelo Vale do Mucuri. Pelo Vale do Mucuri, né? Entre cidades ali, e mostrando todos os problemas que eles passam com essa desapropriação de terras que eles sofreram dos brancos, né? Os fazendeiros que tiraram eles do lugar onde eles nasceram, foram criados, terras que é deles por direito, sabe? Eles viveram ali, eles não podem ser expulsos daqueles lugares da forma como as pessoas querem que eles sejam. Então, um filme que traz uma discussão muito relevante, né, para a causa indígena, uma causa que precisa ser abraçada por mais pessoas. Sim, com certeza. A questão da demarcação de terra, né, tão urgente. E no filme tem isso também, né? Mostra ali, tem uma cena que mostra a placa, né, onde seria informado que aqui é território indígena, mas aí eles contam o quanto que essa placa cada vez mais vai sendo, né, afastada, encurtada pelos fazendeiros, e eles vão sendo meio que exprimidos, assim, para lugares cada vez menores, né, para, assim, eu acho muito violento. Toda vez que eu vejo filme que fala sobre questão indígena, eu sinto uma angústia, sabe? Uma angústia que eu não sei explicar. E nesse, por mais que ele seja um tanto mais convencional, essa trajetória deles, e que eles vão contando dos antepassados, da ancestralidade, e do quanto que ali existia uma floresta, e existia muito mais vida e mais água, e você vai vendo a devastação que tá aquela terra, né? Porque foi transformada em pasto, em área para gado. Sabe, é isso, assim, te dá uma tristeza e ao mesmo tempo me dá uma vontade de que mais pessoas possam ver isso, sabe? Que mais pessoas conheçam essas histórias, principalmente pessoas do Vale do Mucuri. Eu fico, assim, impressionada, porque eu que sou do Vale do Mucuri, e eu penso assim, cara, eu cresci sem ter conhecimento dessas coisas, sabe? E aí é isso que eu penso para esses filmes, é que muito mais pessoas possam ver e que a demarcação de terras indígenas ela seja respeitosa, sabe? Já que há um genocídio, né, histórico, que pelo menos o governo, esse não, porque esse quer exatamente isso, né? Esse quer genocídio. Mas que a gente consiga tirar o mais rápido possível esse governo genocida, e que o próximo, sabe, tente ao menos fazer o mínimo possível. Sim. Pois apesar desse não ser o meu filme favorito da Mostra Olhos Livres, eu acho a vitória muito importante e muito legal o júri jovem escolher em duas mostras, né, diferentes o filme desse pessoal, né? Do Isael, da Sueli, da Carolina, do Roberto, que trabalham juntos com eles, porque isso dá um destaque para essa questão, né? Uma questão que, como você bem pontuou, a gente tem muita pouca noção quando a gente está na escola, quando a gente está estudando, porque os livros oficiais de história, né,
pelo menos na minha época, não sei o quanto que isso mudou de lá para cá, eles ensinam pra gente a história dos indígenas como algo que já passou, que acabou, quase como assim, como não se não existe mais existisse. índios no Brasil, entendeu? Não existem mais povos indígenas. É como se eles tivessem já todos sido exterminados mesmo, sabe? E por mais que, de fato, a maioria tenha sido, eles existem, resistem, né? Então, a gente tem várias mostras de cinema indígenas acontecendo, né? Inclusive agora, durante a pandemia, aconteceram mostras online só com filmes dedicados a mostrar aí as causas indígenas e o cinema indígena, né? Esse cinema que tem sido feito lá, que não é só o cinema documental, né? Isso é bom pontuar também, né? Então é bom ficar de olho, é bom conhecer, né? Para a gente saber mais, conhecer a nossa própria história, a história do nosso país. É de arrepiar o plano inicial de Essa Terra é Nossa, que mostra o mar e a gente escuta a voz do Israel falando sobre a chegada dos portugueses. É de arrepiar eles, aquela essa cena. sequência é muito boa. Né? Porque dali que tudo começou, né? Pois Todo é. o problema começou ali, né? Quando chegaram os portugueses. Enfim, Essa Terra é Nossa, então anotem o nome para vocês verem quando for possível, né? O filme deve circular aí, assim como As Mulheres Espírito também circulou, né? Foi possível ver o filme online aí durante 2020, então vejam também esse. E eu aproveito para recomendar o curta A Encantada, que é da Shawara Machacali, do Charles Bicalho, que é lindo, lindo, a animação que eu sou fã. E aí fala de uma mitologia que é própria dos Machacali. Então já parte desse gesto de tentar mostrar da cultura deles, né? Seguindo então com os filmes premiados da Mostra de Cinema de Tiradentes, 24ª edição, a gente teve a entrega do prêmio Helena Inês para o destaque feminino da Mostra Aurora e da Mostra Foco de curtas-metragens. E a vencedora este ano foi a diretora e roteirista Ana Johan, pelo filme A Mesma Parte de um Homem. Esse é um dos 7 longas-metragens que concorreram na Mostra Aurora. Sim, é um dos meus destaques, é um dos filmes que eu mais gostei de ver na Mostra Tiradentes. É o primeiro longa-metragem de ficção da Ana, e como o próprio júri apontou, você já percebe uma maturidade incrível nesse filme, né? Uma coisa de linguagem de cinema maravilhosa, assim. Um minimalismo e muitas camadas em cada imagem que ela constrói, assim, cada plano. E um elenco maravilhoso, né? Formidável. A gente tem ali a Clarissa Kist, o Irandir Santos e a estreante Laís Cristina, né? Ela vive a filha da Clarissa, mãe e filha que vivem isoladas ali no interior do Paraná. Após a morte do pai, né, da família, chega o personagem do Irandir Santos, que está sofrendo de amnésia, né? Não fica muito claro o que aconteceu com ele, ele chega ali cambaleando, elas socorrem esse homem e a partir daí as duas convencem esse sujeito de que ele é o pai da família, né? Que ele viveu com elas esse tempo todo, mas está desmemoriado e não se lembra das coisas. E a partir daí vão surgindo situações, sentimentos que estavam adormecidos, principalmente no interior dessa mulher, né, vivida pela Clarissa, despertam e a dinâmica ali daquela relação familiar vai caminhando para lugares meio imprevisíveis, né? Sim. Um filme muito interessante, ele tem esse clima de suspense, né? É um drama, mas ele tem todo um clima assim de um thriller psicológico, vamos dizer, né? Aquelas situações que vão acontecendo ali, né? Sim. E essa coisa do desejo que tá, como você falou, né, adormecido ali e que de repente vem, né? Que de repente, com a presença desse estranho, passa a ser realizado, assim.
É muito massa o filme, eu gostei, exatamente porque tá falando de liberdade feminina, de autonomia feminina, principalmente pela perspectiva dessa mulher, né, do interior, que é muito oprimida, que vive com medo, né, tem esse isolamento, que também faz dela alguém que não tem outras relações, a não ser essa relação doméstica, familiar com a filha e com o marido, né? Sim. E outras também, mas muito poucas, assim, né? Vizinho e tal. Porque é um lugar muito, muito isolado mesmo, assim, né? É uma roça mesmo, assim, e tal. Então, eu gostei como que ela discute questões feministas a partir desse contexto, né? Porque muito se discute feminismo em contextos urbanos, né? Que é bem diferente, né? Ela coloca ali por meio dessa mulher, assim, e toca muito, me toca muito. E essa menina que é de uma outra geração, né? A filha dela, que também traz os contrapontos, né? De um pensamento diferente. Então, gostei demais. O Irandir, como sempre, caramba, é um dos melhores atores que a gente tem. Em cada papel ele imprime algo muito único. E a fotografia também, achei a fotografia muito massa. E a gente discute melhor sobre o filme na nossa entrevista com a diretora, né? É verdade, né? Já está publicada aí no nosso feed de podcasts. Não deixem de ouvir para vocês conhecerem mais sobre o processo de realização de A Mesma Parte de um Homem, um filme que eu gostei muito também pelas discussões que ele provoca, né? Essa ideia de trazer ali essa masculinidade tóxica versus uma masculinidade mais acolhedora, né? Que seria o marido que faleceu em contraste, né, com esse homem mais gentil, né, interpretado ali pelo Irandir Santos. É interessante ver como que isso funciona ali para as duas, né, para a mãe e filha, mas mais que isso, essa discussão, justamente como você disse, sobre essa libertação, né, a necessidade mesmo de haver homem, qualquer homem ali dentro de casa, né? E também essa coisa de que, beleza, é um homem gentil e que é diferente até certo ponto, né? Sim. Até certo ponto. E aí, isso, como o filme constrói também, é maravilhoso. Porque fica naquela ambiguidade, né? Chega um momento ali que você não sabe o que esse cara vai fazer, como que ele vai lidar com elas, assim. Você sente medo também por isso. Eu tenho algumas reservas com o filme, né? Acho que o início eu senti um pouco de lentidão, assim. Sim. Mas eu acho que quando o Irandir surge, isso é automaticamente dissipado, né? O conflito principal começa quando ele surge, o conflito do roteiro, né? Então o filme melhora substancialmente, daí vai numa marcha só, né? Eu também sinto que esse início gosto bastante. Tá um pouco longo. As coisas vão se desenrolando a partir dali. Eu sinto um pouco de falta também de mostrar mais a mãe e a filha sozinhas, sabe? Lidando ali com a casa antes da chegada do Irandir Santos, né? Do personagem dele. Mas de todo modo eu gosto do filme não ter respostas fáceis, né, sobre quem é essa pessoa, sobre o que vai acontecer depois, né? Eu gosto muito de como ele termina. Então, muito bom. E como a gente comentou no início, né, o elenco formidável e a Laís Cristina uma revelação, né? Que atriz talentosa. Eu fiquei realmente assim, achando que ela era uma garota que foi criada ali, né, naquele ambiente, né, porque, né, o jeito dela se comportar ali, né, naquele terreno, né, correndo, indo caçar, mexendo com os animais, né, enfim, achei formidável o trabalho dela. Acho que, enfim, os outros dois adultos também, né, mas, poxa, que filme bacana, né, que filme bom, um dos melhores também para mim da Mostra Aurora deste ano, e fico feliz aí com o prêmio entregue a Ana Yohan, também um talento para a gente acompanhar aí nos próximos filmes, né? A gente não teve este ano, na Mostra de Tiradentes, o prêmio do Júri Popular,
porque na mostra presencial é sempre entregue uma cédula de votação ao final de cada sessão para que a plateia vote nos filmes, né? Coloque lá uma classificação, ótimo, excelente, regular, né? E os filmes que têm a melhor classificação ganham a cada ano o troféu Barroco de melhor longa eleito aí pelo público. Este ano a gente não teve, que eu até estranhei, porque isso poderia, por exemplo, ter sido resolvido como na Mostra de São Paulo, né? Através de uma enquete online. Mas, de todo modo, a organização preferiu não fazer deste modo, então a gente teve um prêmio a menos nessa 24ª edição. A premiação terminou, então, com a entrega do Troféu Barroco para o melhor filme, o melhor longa-metragem da Mostra Aurora, que foi para Açucena, documentário dirigido por Isaac Donato. E foi o primeiro filme exibido na Mostra Aurora, sim, né? Foi o filme que abriu a Mostra Aurora. Abriu, e eu já achei uma abertura bem interessante, assim, né? Algo que já trazia muito, assim, de uma identidade da Mostra Aurora, digamos assim, né? Mas que, ao mesmo tempo, estava propondo algo novo, algo que diferente, algo, assim, uma relação diferente com o filme, sabe? Ele é muito interessante, assim, em como ele vai construindo uma certa dúvida que paira durante o filme inteiro. Do início ao fim. Você começa meio desconfiado do que pode estar acontecendo ali naquele lugar, naquela comunidade, né, no interior da Bahia. E você termina também sem ter certeza do que você viu. Exatamente. Você... Eu acho que eu sei. Não, mas peraí, será? Então, assim, é um negócio muito legal, assim, né? De trabalhar a dúvida, a incerteza, também o estranhamento. Eu escrevi a crítica, fica a dica pra vocês lerem. Leiam. E que eu falo sobre isso, assim, que é como que se apropriou desse estranhamento que o diretor já sabia que ia acontecer. E aí, né, se apropria disso pra falar de algo que é importantíssimo. Ao mesmo tempo, assim, eu fiquei pensando em como que ele tem esse cuidado de como filmar esse lugar, como filmar essas pessoas, né? Ele não invade, ele é afetuoso, ele é discreto, né? Uma câmera muito discreta, assim. Inclusive os enquadramentos são muito interessantes, porque você percebe como se estivesse olhando, assim, um pouco distante, né? Você tá lá, mas não está, assim, você não pertence àquilo ali, mas você está sendo convidado, sabe? É uma coisa muito legal como que ele constrói. A gente tá falando de mistério, mas dá pra gente falar, pra quem não viu o filme, um pouquinho do que se trata, né? O filme, ele se passa nessa comunidade ali no interior da Bahia e acompanha desde o início a preparação para uma festa de aniversário. E a gente vai conhecendo os moradores, essa arrumação ali, e a gente vê que a aniversariante, né, a dona do lugar onde vai acontecer a festa, ela tem uma coleção de bonecas dos mais variados tipos, né? Muitas bonecas, tipo bebê, né? Assim, de vários tipos, né? Desde as que falam até as que se mexem, até as que são só, né, a boneca normal, né? Boneca de pano, boneca de plástico. Né? Então tem muita essa boneca. Coleção enorme, né? Um quarto só para as bonecas. Sim. E vai criando na gente essa dúvida, né? Mas quem que é a Açucena? Quem que é a aniversariante? A Açucena essa mulher ou é outra pessoa? Essa dúvida, ela fica o filme inteiro. A Guiomar, né, é a principal personagem que a gente tem contato ali durante o filme. Ela está ajudando a fazer essa organização, mas os outros moradores ali também, né? Tem os diálogos que a gente vai acompanhando e isso que você pontuou, que é muito interessante, esse distanciamento que é respeitoso, né? Mas sem invadir, né, o espaço, os hábitos cotidianos daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo permite que a gente esteja ali. É como se a gente estivesse
sabe, conhecendo cada lugarzinho ali onde eles vivem, né, a casa, onde tem esse quarto de bonecas, tem algumas cenas fora da cidade também, mas é bem interessante como que o diretor, Isaac Donato, filma para manter a gente, né, nesse lugar. A gente conhece, mas ao mesmo tempo fica uma dúvida. Né? E um estranhamento também. Estranhamento, né? O que eu estou vendo. E tem isso, né? Igual você falou, tem esses enquadramentos que lembram um pouco assim, um filme de terror, mas não que o filme tenha cenas de filme de terror, não é isso. É algumas opções que buscam no nosso imaginário, no nosso repertório, né? Essas referências de enquadramentos que a gente costuma ver em filmes de terror, né? Às vezes igual essa cena que tem alguém conversando com uma boneca, né? Não vamos descrever exatamente o que acontece, mas é como se fosse um diálogo, né? Entre alguém e uma boneca, dessas que falam, né? Fala mamãe, não sei o que, tá. E a câmera está posicionada entre outras duas bonecas, né, atrás delas. Então, lembra, sabe, o enquadramento de um filme de terror. Sim. E tem outros lugares, né, em que a câmera fica, que cria um pouco dessa aura de mistério, né? Então, é um filme bem, bem interessante. Acredito que quem tem uma familiaridade maior com o que está acontecendo ali, né, com essa celebração que está sendo ali registrada, não terá tanto estranhamento quanto a gente, né, como eu e a Kel, que não temos, né, uma proximidade maior. Então, é um filme que deixa aí, provoca, né, essa curiosidade, instiga a gente a saber mais sobre o que está rolando, né? Que ritual é esse? Né? E assim, inicialmente eu até pensei assim, gente, mas será que não é perigoso, né? Assim, você filmar desse jeito, de repente você pode estar até criando dúvidas que não precisavam ser criadas, se fosse uma forma mais direta, né? Mas depois eu pensei, mas o legal é isso, sabe? Criar esse interesse, instigar a gente. Né? E apontar, e eu acho que ele aponta para o problema do estranhamento também. Quando ele se apropria disso, ele está dizendo, olha, por que será que você acha estranho? É porque há uma construção histórica que provoca isso, né? Então eu achei, nossa, depois que eu fui parar pra pensar sobre o filme, pra escrever sobre ele, eu comecei a achar ele, sabe, muito mais interessante, assim, porque ele foi me trazendo camadas. E eu falei, cara, muito bom, muito bom. Muito legal. Eu acho que, assim, foi um prêmio merecidíssimo mesmo. Porque dentro dessa chave, né, que a Mostra de Tiradentes sempre traz, em um ou mais filmes do documentário, que é híbrido, que tem cenas roteirizadas, que tem uma encenação por parte das pessoas que vivem ali onde está sendo filmado, né? Eu acho que esse traz uma abordagem diferente, não é mais do mesmo, né? Então, eu acho que faz todo sentido, sabe, esse filme levar o prêmio da Mostra Aurora, né? Muito bom. Acho que foi uma escolha acertada, mesmo não sendo o filme que eu mais gostei. Né? Também não foi o meu mais... aquele que tocou meu coração, né? Porque tem aquele filme, assim, que você fala, nossa, muito foda, muito bom. Mas tem aquele que você fala, foda e bom, mas um amorzinho, né? Pois é, então agora a gente vai falar sobre os outros filmes da Mostra Aurora que não foram premiados. E acho que a gente pode começar, Kel, falando sobre Kevin. Sim, Kevin, da Joana Oliveira, foi o meu favorito, porque é um filme feminista e que coloca as questões femininas de uma maneira muito afetuosa, através de uma amizade entre uma mulher brasileira branca e uma mulher negra de Uganda.
E assim, é arriscado, sabe? Porque falar de interseccionalidade, né? Essa coisa dos vários atravessamentos, porque assim, existem muitas diferenças entre mulheres, né? Mulher não é uma categoria única, por mais que a gente tenha problemas em comum, que a gente tenha enfrentamentos em comum, questões próprias, a existência ela é muito diversa. Sim. Então, isso provoca tensão também dentro do próprio feminismo, né? Dentro do próprio movimento feminista. Então, a Joana, eu achei que foi um ato de coragem, sabe? Expor uma amizade, né? Porque essa amizade existe, elas são amigas mesmo, elas se conheceram na Alemanha. Inclusive, escutem a entrevista que gravamos com a Joana Oliveira. Tem também o podcast aí para vocês conhecerem mais do processo de realização do filme. Uma entrevista que ficou massa. E aí ela traz essa amizade para falar exatamente disso, dessas diferenças. Mas como que, apesar das diferenças, o quanto que elas se amam e o quanto que andar junto é tão potente, assim, tem essa força, sabe? De que apesar das nossas diferenças e das nossas tensões, a gente pode construir alguma coisa, sabe? Isso pra mim é revolucionário, assim, falar disso. Numa época em que, né, tá tão espinhosa, eu sinto muito espinho, assim, em tudo que você, sabe, sobre tudo que você vai conversar. Sim. E aí ela traz esse filme que é afeto puro. Eu achei muito bonito, muito bonito. E assim, tem a questão da maternidade também, que no caso da Kevin, ela é mãe de 3 filhos pequenos, né? E aí é aquela loucura, né? De cuidar de 3 crianças lá na Uganda. A Joana, ela viaja até a Uganda para poder reencontrar essa amiga. E ela também tá passando por um processo muito complicado, porque ela teve um aborto espontâneo. Então ela se sente um tanto culpada disso, né? Ao mesmo tempo que é também um luto, né? Algo assim, é uma perda. E aí tem esses sentimentos que a Joana passa muito bem, assim, né? Essa coisa de como que ela tá mais introspectiva e tal. Mas, assim, toda a questão também do racismo, né? Como que eu falei, essa coisa das diferentes existências dela, a Joana aqui do Brasil, a Kevin em Uganda, o encontro delas na Alemanha, como que foi isso pra Kevin. É maravilhoso, é maravilhoso. E você se sente assim, junto delas, né? Sim. Você se sente, sabe, alguém que tá ali conversando junto delas. E é muito massa, eu gostei demais. Gostei muito também. Meu filme favorito, não só da Aurora, como de toda a mostra de Tiradentes de 2021. Isso que você falou me chamou muita atenção mesmo, do quanto que havia ali um risco, né? Porque a gente sempre observa comentários na crítica quando diretores que não estão no seu lugar de fala filmam pessoas, situações, né, que não são do seu cotidiano, do seu hábito, né? Não é um olhar assim de cima para baixo, sabe? Um hierarquizado, olhar hierarquizado, né? E assim, um olhar, nesse caso, literalmente poderia ser um olhar estrangeiro, né? De estar uma pessoa que não é daquele lugar e fazer um filme que mostra ali como que é a Uganda, sabe? Com esse olhar de quem estaria exotizando aquelas situações, né? E a também Kevin, a própria também, Kevin, né? E, cara, assim, ao longo do filme eu fui ficando assim, muito fã de como a Joana filmou a amiga, percebendo inclusive nos enquadramentos onde que a Kevin é colocada, sabe? O diálogo ali quase que o tempo todo, né? Um filme de conversas, mas quando você percebe que a Kevin está sempre enquadrada no ponto de atenção, sabe, do nosso olhar, isso eu acho que é uma escolha muito acertada, né, da direção de colocar isso, e a forma como todas as questões vão sendo discutidas, né? Eu acho que tem uma generosidade
de dar esse espaço, né, para Kevin comentar, né, vários assuntos, e a Joana estar mais nesse lugar da escuta. Né? Um lugar importante também, que né? É muito importante. Isso é legal mesmo. O lugar da escuta é um filme que tá trazendo isso também. Porque tem um determinado momento em que a Joana vira o centro da atenção pela questão pessoal que ela está enfrentando, né? Por esse dilema da gravidez interrompida que ela viveu. E nessa conversa, a gente vê que a Kevin tenta entrar nesse lugar da escuta, sabe? Que ela quer fazer perguntas para Joana para saber como que ela está se sentindo, né? E você sente que aquele, assim, é uma preocupação da amizade mesmo, né? A forma como ela tenta entrar nesse assunto, mas sem invadir, sabe? E quando ela percebe que a Joana tá meio assim, hesitando, né? Não quer falar muito sobre o assunto, ela respeita, sabe? É muito legal ver essa dinâmica das duas, né? Quando chega nesse momento. É um assunto muito delicado, né? Mas é importante também de ser discutido. Mas eu acho muito, muito bacana ali como que elas se posicionam, né? A respeito desse tema da maternidade. Né? Que não é só nessa cena, vai ter em outros momentos do filme também. Né? O assunto da Joana, ele vai voltar mais tarde, tem um off, né, que ela grava, um áudio, que acho inclusive que é um momento que meio que desvela um outro motivo para essa viagem, sabe? Quase que como se ela precisasse mesmo sair um pouco da rotina dela, sair dali, né, de onde ela vive, para poder ter um respiro, né? Passar por uma transformação, sabe? Uma mudança, sabe? Porque a impressão que me deu, né, claro, vendo o filme, é de que houve isso, sabe? Ela tava, que o filme começa com ela em BH, né, mostrando ali ela indo pro trabalho, né, cuidando das plantas em casa e tudo, esse cotidiano, e depois de um corte a gente já entende que ela fez a viagem. Então, assim, eu entendi que ela estava passando por esse processo, né, de um travamento, né, uma crise mesmo, né, muito pessoal, muito íntima por conta do que ela viveu com essa gravidez. Então, acho muito, muito bom, né, como que o filme vai transitando entre essas questões, né, sem em nenhum momento ser sobre uma coisa só, sabe? É um filme mais importante é não transformar a Kevin em algo que sirva à transformação dessa mulher, de né? forma alguma, Porque... Isso é muito legal de ver no filme. Porque seria, quando eu falo de risco, é também por isso, assim, né? De usar da Kevin pra falar de algo dela e de uma transformação dela, que eu acho que o filme nem termina em transformação, sabe? Eu acho que o filme, ele deixa isso em aberto, assim. A gente deixa em aberto, né? Mas me parece, assim, uma busca, sabe? Isso, eu acho que é mais a busca. Eu acho que se houve transformação é que o filme não entrega isso. Tanto, né? Que a própria cena do rafting também, eu interpretei um pouco desse modo também, sabe? Como que aquilo ali, porque é a correnteza, né? Aquela coisa mais da adrenalina, né? Algo assim, pô, imagina. Se jogar. A pessoa nunca fez aquilo e você vai correr um baita de um risco ali, né? Por mais ter equipamento de segurança e tudo, pô, imagina. A correnteza super violenta, né? Naquele rio ali. Enfim. E aí é isso, entendeu? A partir desse momento do rafting, a gente vai para uma outra cena que vai discutir a questão do racismo, que é também formidável. Sim. Como que acontece, né? Como que isso é colocado. Na fala da Kevin, né? E no momento em que a Kevin tá sozinha no plano, né? Então, eu fiquei realmente muito, muito admirado, assim, por esse filme. Por isso que eu coloco como meu favorito de todos, né? Que eu vi nessa mostra de Tiradentes. E ele já tem distribuição, né? Então, em breve poderá ser visto aí também em outros locais. Recomendo aí fortemente. E de novo, né, ouçam lá a nossa entrevista, a nossa conversa com a Joana, para vocês entenderem também um pouco mais de
do que não está no filme, né? Porque o filme é muito assim, sobre as duas, mas a Joana contou pra gente assim, vários detalhes, né? Informações dos bastidores, do que aconteceu antes do filme, então é bem legal vocês conhecerem. Inclusive, para a gente ter uma noção do quanto de, mais ou menos, né? Não assim especificamente, mas de como a gente também está vendo muito material ficcionalizado, né? Para a gente não ler esse filme simplesmente como um documentário, né? Que existe aí essa coisa da hibridez também, que é bem interessante. Aliás, na minha opinião, é mais ficção até do que documentário, porque a base é documental, né? Essa amizade existe, essa viagem, enfim. Mas como o filme se apresenta pra gente é muito ficcional, né? Outro filme que eu gostei muito na Mostra Aurora é Eu, Empresa. Filme dirigido por Leon Sampaio e Marcos Curvelo, né? O Marcos Curvelo também o protagonista do filme e criador do personagem Joder. Olha, eu fiquei fã do Joder. Esse personagem que também já foi tema de um curta dirigido pelo próprio Marcos Curvelo, Joderismo, né? Um curta que circulou bastante aí também durante 2020. Eu, Empresa, que acompanha esse personagem, né, vivido ali pelo Marcos, que trabalha no setor audiovisual, trabalha ali com edição de vídeos, filmagens e tudo, passando aí por esse momento de crise que todo mundo está vivendo, e então ele decide virar um youtuber, decide criar um canal e vai atravessar várias situações aí durante o filme para alcançar o sucesso. A jornada do youtuber. A gente vai acompanhar no filme também essa discussão sobre a precarização do trabalho que a gente vive no Brasil desde a reforma trabalhista promovida pelo governo Michel Temer e cimentada pelo governo Bolsonaro. Né? O que é a precarização do trabalho? É você acabar com a CLT, você tornar todo mundo trabalhador informal, todo mundo autônomo, você ser empreendedor do seu próprio emprego, né? Querer ser chefe de você mesmo. E o maior exemplo disso é a uberização, né? A chamada uberização, que é os motoristas de Uber, né? Que são trabalhadores, mas tem essa impressão de que eles estão trabalhando por conta própria, mas na verdade eles estão sim submetidos a uma empresa, só que totalmente desprotegidos de uma legislação que havia aí na questão da CLT, né, da carteira de trabalho assinada, todos os direitos que você tem quando você é um empregado formalizado. Né? Sim, e eu fiquei pensando, né, nessa associação aqui agora, que ele faz de youtuber e o Uber, né? Porque as palavras, inclusive, elas são semelhantes. É a youtuberização. E aí, cara, tem tudo a ver, né? Porque também é muito isso que acontece no YouTube, assim. Sim. Essa ideia de que você vai ter lá um trabalho massa, vai ganhar seu próprio dinheiro com seu canal e tal, mas você não tem direito nenhum. Você tá produzindo conteúdo pra uma empresa que tá, sabe, ganhando aí, sei lá quanto por ano. E, sabe, é um desgaste mental, um desgaste físico também, enfim. Eu gosto desse filme porque ele fala sobre um monte de coisa que eu fico pensando tanto. E eu não consigo falar, porque é tanta coisa, sabe, engasgada, assim, que eu só sinto. E eu sinto um mal-estar sobre isso tudo, e eu não consigo colocar em palavras. Eu acho que o filme, sabe, conseguiu colocar muito do que eu queria dizer, assim. Total, e por uma chave que é de humor, né? É um filme divertido, né? E relevante na sua discussão, no seu comentário social. A gente que trabalha com produção de conteúdo, a gente se identifica muito, porque a gente também tem um canal no YouTube, a gente está sempre aí tentando encontrar formas de monetizar a nossa produção, né, tanto no site quanto aqui nos podcasts, vídeos, redes sociais,
E a gente sabe o quanto que é difícil, né? Acho que antes ser motorista de Uber, se você quer realmente ter uma renda, do que ser um youtuber, sabe? E assim, a gente costuma usar, né, esse termo uberização e falar de motoristas de Uber, mas assim, todo respeito, sabe, a quem trabalha com essa prestação de serviço, né? Porque a gente utiliza muito, né? Para a gente é uma comodidade imensa. E a gente muitas vezes não pensa no lado de quem está ali no volante, né? Por que está ali? Quem está ali? Tem muita gente ali com diploma, sabe? Que está fora do mercado de trabalho, né? Tem muita gente honesta, tem gente que se aproveita, né, de situações, a gente vê aí nos noticiários, né? Mas a grande maioria é gente que está ali porque precisa de uma renda mesmo, né? Isso é efeito, é sintoma de um problema que está assolando o Brasil, né? Então, gente, é isso. Quando a gente fala, né, criticando e tudo, é o modo, é a relação de trabalho que se estabelece nessa situação, e não a profissão em si, né? Que é digna como qualquer outra. E aí, sobre isso, assim, ele nem faz sátira, né? Ele faz crítica mesmo. Sim. E o que eu acho que ele satiriza bem são os influenciadores digitais. Que assim, também é emprego, né? É uma profissão, também, né? Virou uma profissão, né? Também é um trabalho, né? Também é trabalho. Mas, assim, ele tá muito no lugar de fala para satirizar. Exatamente. Nesse caso, né? Porque a gente sabe o tanto que tem de picaretagem, não das pessoas que produzem, mas de gente que fica tentando lucrar, sabe? Ensinando os outros, né? Dando dicas, sabe? E aí a gente acompanha. Quem tem o mínimo de interesse, né, em entrar nessa área, sabe? Já se deparou com algum picareta desse tipo, né? E aí é esse problema que, assim, eu realmente não sei pensar em soluções, porque a gente tá caminhando, sabe, pra, sei lá, pro caos. Eu não vejo... É assim, essa coisa da saúde mental também, o quanto que, né, os aplicativos e redes sociais alimentam isso, e Exato. Os influenciadores, sem querendo, sei lá, eu não sei analisar, mas acabam alimentando essa coisa também. Às vezes eles estão falando de saúde mental. Eu acho muito louco, porque às vezes falando de saúde mental, você tá, na verdade, alimentando algo que é ruim pra saúde mental, assim. É um negócio louco, né, na internet. Eu não sei. Eu nem tô querendo comentar muito sobre isso agora, porque eu tô repensando muito essas relações, assim, até porque são empresas ali, a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Você está produzindo conteúdo para uma empresa, né? O Instagram, Facebook, Twitter, todos. E assim, a gente vê o tanto de problema que esse povo arruma, por exemplo, na questão de fake news, né? Questão de pensar, sabe, como que eles atuam, assim, em relação a discurso de ódio. Eu acho muito complexo. Muito. E a gente tem que ficar muito atento. E aí, de novo, questão da relação de trabalho. Quem é essa empresa? Quem é o seu empregador, ainda que indireto, sabe? Racismo. O que ele tá fazendo por você? Nada, entendeu? Sabe, cada um por si. Essa coisa e tem do algoritmo. essas questões do algoritmo. Eu já vi gente aí que produz conteúdo para Instagram dizendo que não pode citar determinadas palavras, não pode às vezes nem falar de uma outra rede, porque senão diminui o alcance dela. Senão diminui o alcance dela. Censura então, assim, também isso, sabe? Exatamente. Você limita a forma como as pessoas podem se expressar, né? Então é muito complicado, sabe? É isso, é cada um por si, sem garantia nenhuma de que você vai ser bem sucedido, né? Você pode ganhar na loteria e chegar lá, né? Nos 10K, 20K, 100K. Poder fazer o sobe pra cima é ótimo. Poder fazer o deslize pra cima, né?
Mas é muito sofrida, gente. É uma jornada muito sofrida. Né? Uma jornada Cria-se uma ilusão sofrida. de que é fácil, porque tudo que você tem que fazer é ser você mesmo. Né? Isso é fácil, né? Vai lá, tenta. Né? E eu queria só citar aqui que o Carlos Alberto Matos, ele falando sobre esse filme, eu achei massa, porque ele falou o seguinte: o Joder pode ser visto como herdeiro de uma tradição bem baiana de anti-heróis que inclui o Super Outro, de Edgar Navarro, Sim. e até o mais recente, Guilherme de Tropicaus. Uhum. Então eu achei legal ele trazer o Super Outro, porque realmente, sabe, tem essa ligação, né? É verdade. Daria uma boa sessão dupla, hein? Daria. Filme que a gente Muito viu bom. na Cineop. É verdade. Então recomendamos aí também o Eu Empresa, outro filme que também já tem distribuição. Então, quem não pôde ver na Mostra de Tiradentes, fique de olho aí, porque se não for em outro festival, em breve ele estará disponível em alguma plataforma, ou mesmo nos cinemas, né? Os cinemas reabrindo, a gente torce aí para ter um lançamento e ele ser visto aí na tela grande, assim como todos os outros filmes da Mostra de Tiradentes. Um que eu gostaria muito de ver numa tela de cinema, numa sala de cinema, com uma projeção espetacular, som, é o próximo que a gente vai falar agora, que é o Rosa Tirana. Rosa Tirana, de Rogério Sagui. Mais um filme baiano. Baiano. Né? Aliás, produção baiana, né, se destacou na Mostra de Tiradentes esse ano. E esse filme é bem interessante, assim, porque traz todo um imaginário do sertão, né, mas colocando ali na visão de uma criança, uma menina. E é muito interessante como o filme constrói tanto o sertão da dureza quanto o sertão lúdico, que pra mim é a maior força do filme, assim, de trazer essas duas dimensões, né? Belíssimo, né? Filme, assim, com a fotografia. Pra mim, um prêmio de fotografia iria pra ele, se tivesse. Porque uma fotografia muito bonita, a direção de arte combinada com a fotografia. A gente tem costume, né, de ver o sertão ser representado de uma forma mais dura mesmo, né? Muitas vezes em preto e branco, né? Pegar os filmes do cinema novo, né? Deus e o Diabo, Vidas Secas, pegar o mais recente, o Sertânia, né? Há outras representações também em cores, né? Mas como o próprio Rogério Sagui nos disse na entrevista que gravamos com ele, também está disponível em podcast para você ouvir aí no nosso feed. É um sertão representado de um jeito que você parece que nunca viu, mas que você também reconhece. Ele está nesse lugar, assim, tem um referencial, mas ao mesmo forte, tempo né? é algo novo, né? E acho que esse algo novo, ele vem muito desse olhar lúdico, né? De ser uma história protagonizada por uma criança, né? No caso, a Rosa, interpretada pela Kiara Rocha, né? Outra revelação aí jovem, né? Que a Mostra de Tiradentes nos trouxe, de ser essa história de jornada também, ela caminhando ali pelo deserto. Lembra um pouco, sabe o que? O Mágico de Oz, sabe? Sim, verdade. Ela vai atravessando ali, né? Esse caminho tortuoso que está bem longe de ser construído de tijolos de ouro, mas que vai proporcionar a ela encontros com diversas figuras nessa busca que ela está pela santa para fazer esse pedido tão singelo, né, de que faça chover ali na região, porque na casa dela eles estão sem comida, né, tá tudo seco, tudo devastado, então é o único pedido que ela tem, né, e aí ao longo desse caminho ela passa por perigos, passa também por situações que são bem, né, tem a gente falando aí do Açucena, que tem essa coisa do quarto das bonecas. Aqui no Rosa Tirana vai ter uma cena também de um quarto de bonecas, que ali sim é terror puro. Terror diferente puro. Lá do Açucena, né? Ali puxa a vida.
Então tem isso, né? E como eu comentei lá na entrevista, né, conversando com o Rogério, me deu a impressão assim, de uma narrativa de um musical, sabe? Aí, por isso também a lembrança do Mágico de Oz, porque tem isso, né? Tem esses momentos de encontros, tem momentos musicais, que não são números de dança, nem nada disso que a gente está acostumado com o gênero musical, mas lembra, sabe, a estrutura. E a música também é um elemento forte do filme, é muito bonita, né? E tem também esse diálogo com a literatura de cordel, né? É um filme que eu acho bem bonito e surpreendente de estar na Aurora, né? Quando ele começou, eu falei assim, gente, olha que... Não esperava, né, ver um filme como esse na Mostra Aurora. Não é comum ter um filme narrativo, né? Um filme que ele tem um aspecto mais de cinema comercial, né? Que a gente costuma ver até na televisão mesmo, né? Sim, sim. Se a gente pensar aí, por exemplo, em Hoje é Dia de Maria, né? Aquele especial que passou na Globo, né? Que é muito bonito, também se passa no sertão e tem essa estetização, né? E também é uma criança, né? Então ele tem uma imagem que lembra muito, né? Que está mais ligada, mais próxima, né? Desse cinema mais comercial, que eu acho bacana, né? Acho interessante, acho que pode favorecer o filme para ele conseguir uma distribuição, né? Chegar em mais lugares, ser exibido em cinemas, né? Em plataformas de streaming. Então não é que ele seja isento de problemas. Eu acho que tem problemas de ritmo, por exemplo, né? Acho que tem algumas cenas que se prolongam demais. Eu acho que, não sei, pode ser até algo assim, na montagem, sabe? Algo assim, talvez que seja até da inexperiência, sabe? De ser um primeiro longa, né? Mas que são coisas que, sabe, assim, do ponto de vista de crítico, né? Pra mim são coisas totalmente perdoáveis, sabe? Não são coisas que pra mim me impedem de gostar de um filme desse. Eu acho que é uma simplicidade muito positiva, sabe? Que o filme propõe. Então, eu gostei. Eu gostei do Rosa Tirana e também tá entre os que me chamaram mais atenção nessa edição da Mostra Tiradentes. Eu também gosto. Só não ficou entre os meus favoritos por causa desses probleminhas mesmo que você aponta, assim. Mas ele realmente chama atenção. E eu concordo com você, eu acho que tem aí uma carreira, viu? Tem uma carreira promissora. Tanto pro Rogério quanto pra Kiara Rocha, que faz a protagonista, né? E a gente tem ali no elenco também José Dumont, né? Um grande ator. José Dumont maravilhoso. A gente quase entrevistou José Dumont, gente, contando aqui de bastidores. A gente tinha marcado para entrevistar todo mundo do filme, né? Diretor, a atriz e o José Dumont. Mas, por questões técnicas, a gente não conseguiu conexão com o José Dumont. E era só conexão de áudio. Então você via o José Dumont, mas não conseguia ouvir o José Dumont. E aí acabou que a gente não teve como gravar com ele, né? São, né, problemas que a gente acaba e ele sujeito, né? E ele foi muito simpático, muito educado, porque ele mandou desculpas depois, porque o problema foi com o dispositivo dele, porque ele estava em um celular, e aí não conectava o áudio de jeito nenhum. E aí depois ele teve esse cuidado de mandar desculpas, e dizer que estava super animado para fazer a entrevista, mas que infelizmente não teve como. Até disse que ia mandar consertar ou trocar o celular, algo assim. Eu quero até saber se ele fez isso mesmo. Mas enfim, já fica marcada nosso próximo encontro, hein? Viu, Zé Dumont? A gente vai ter esse papo ainda, essa conversa ainda. Pode ter certeza. Bom, e faltam 2 filmes para a gente comentar da Mostra Aurora. Um deles é o Oráculo, dirigido por Melissa Dúlios e Gustavo Jean. Foi o segundo longa exibido na Mostra Aurora, nessa 24ª Mostra de Tiradentes. É um filme da persistência, né? Porque ele é formado por 6 planos longos, cada um faz ali um registro diferente de uma pessoa ou de uma locação, não tem uma ligação aparente
entre essas instâncias narrativas, né, vamos colocar assim, porque não tem justamente um fio narrativo, né, não tem uma história sendo contada. É um filme experimental, mas é da imagem e do tempo, eu diria, né, quase que meditativo. Você está ali diante daqueles planos e sentindo o filme passar. Cada plano, né? Se você tiver uma meditação mais prática mesmo, porque para quem tá começando na meditação, a coisa é diferente, porque vem vários atravessamentos, né? É verdade. E aqui é esse tempo e esse espaço colocado de uma maneira, eu achei bastante radical, assim, né, em relação a cinema linear, a cinema narrativo, e também te desafia em relação a você estar em casa, né, e assistindo esse filme com esse tempo tão particular. Exatamente, em casa é um desafio extra, né, por causa das distrações, porque, né, é o que a gente sempre comenta. Porque ele te mostra, né, ele te faz contemplar. Exato. Não tem como. Tem você um dos planos que esperar. Exatamente contemplação. Então você precisa, sabe, entrar no tempo particular dele. Eu acho bom ele ter entrado na seleção para ser um representante também desse tipo de cinema. Sim, né? sim. Então foi interessante ele ter sido colocado na Aurora, porque a gente tem também as mostras de curtas, né, e a mostra temática, né, este ano com o nome Vertentes da Criação, que trazem propostas de cinema mais experimental. Né? Nos curtas geralmente a gente vê muito mais, né? Inclusive tem um curta da dupla aqui, né, da Melissa e do Gustavo também, que foi exibido em Tiradentes. Sim. É o segundo longa deles, né, eles também dirigiram Muito Romântico, inclusive um filme que esteve ou está ainda na Netflix, né, que é algo também surpreendente, que também tem essa proposta, né, mais experimental, mais ali ainda assim uma história, vamos dizer assim, mas tem isso, né, esse diálogo com o cinema do Júlio Bressani, do Godard, né, quem conhece cineastas sabe muito bem o que esperar, então, de um filme como esse Oráculo. Sim, e é importante também a gente estar em contato com o experimental, né? Exatamente para te desafiar também, para ver outras linguagens, né? E também eu gosto disso, de pensar o sentido, sabe? O sentido das coisas, o sentido da montagem, né? Ele te instiga em relação a isso, o sentido do plano. Sim, né? Total. Porque não tá te contando nada especificamente. Ao mesmo tempo, tá te colocando a imagem ali. Sim. Né? E ligando uma à outra. E aí, tem sentido? Qual que é pra você? Então, isso é até interessante. Verdade. E o último filme que falta a gente comentar da Mostra Aurora é O Cerco. De Aurélio Aragão, Gustavo Bragança e Rafael Espínola. Esse ele faz aí uma dupla, né, com o Oráculo, por ser também um filme que não é tão experimental quanto o Oráculo, mas que também parte por uma proposta de linguagem mais do risco, né, que foge do cinema narrativo convencional. Sim, com certeza. Eu achei bem interessante, assim, como que ele coloca esse lugar, esse espaço como sendo um personagem também, né? Essa casa ali, que no é Rio de sempre... Janeiro, no Rio de Janeiro, que é invadida, né? Que enfim, rola umas coisas assim que você não entende muito bem, você só entende que é um lugar que está sendo invadido, e essa mulher que é a dona da casa, ela tá ela tá em constante tensão, né? Ela é uma atriz, né? Trabalha com teatro. Então a gente tem também sequências ali que são do trabalho dela com teatro. Tem a questão da ditadura muito forte, né? A memória da ditadura. Tanto a memória quanto também resquícios, né? Dessa vida ali no Rio de Janeiro. E é uma fotografia em preto e branco também, né? Sim, sim.
É esse filme sobre a insegurança, né? Insegurança, incerteza, inconstância. Né? Acho que é um filme sobre o Rio de Janeiro, especificamente, né? Eu acho que quem é do Rio deve se identificar muito com aquela atmosfera do filme. Com coisas que se passam ali. Principalmente quem é do Rio, assim, quem vive aquela tensão. Eu gosto, por exemplo, do trabalho de som do filme, porque, por exemplo, tem os sons dos tiroteios. Exatamente. Sabe, a gente não tá vendo os tiroteios, né? Porque o filme ele se passa quase que totalmente ali naquele local mesmo, né? Dessa casa. Mas a gente escuta o que está acontecendo ao redor. Então o título O Cerco vem muito disso também, né? Você tá ali, né? Eu imagino que viver no Rio de Janeiro causa essa insegurança para muita gente. Você parece estar vivendo sitiado o tempo todo, né? Acho que até quando você sai de casa você tem essa sensação de estar sitiado nesse, sabe, de você não ter uma liberdade de ir para onde você quer, né? Porque podem acontecer coisas, né? Pode sofrer uma violência, ele no caso uma mulher, né? Que é a protagonista, e ela vivendo sozinha, né? Naquela casa ainda tem isso, né? A gente falou lá a mesma parte de um homem, né? De mulheres vivendo sem homens dentro de casa. Eu acho que aqui tem um pouco disso também, se você pensar sobre essa personagem. Só que diferente da personagem da mesma parte de um homem, essa ela é mais combativa, né? Ela enfrenta, ela é mais resolvida, assim, porque ela é do urbano, ela né, tem a sua autonomia e tudo, tem ali ela tem uma filha, mas eu gostei disso também, de como mostra essa maternidade de uma maneira que a gente não vê, que é uma mãe que não tá o tempo todo com a sua filha, sabe? Porque ela também passa tempo com o pai, Sim. Né? Até acho que o pai é quem tem a guarda, me pareceu que o pai é quem tem, né, a guarda, ou passa mais tempo com ela, e que ela cuida de vez em quando, como mãe também. Mas assim, eu achei isso interessante, sabe? Mostrar uma maternidade diferente. Sim, né? De não ser a filha o tempo todo com ela. Sim, muito boa observação que você fez. Assim, o que me incomoda nesse filme é a gente não saber mais dos personagens, sabe? Assim, são pessoas, né, figuras, eu diria quase, sem passado e sem futuro. Aqueles 3 jovens lá, por exemplo, sabe? Em alguns momentos eu fiquei querendo saber mais sobre eles, sabe? Onde que eles vivem de fato? Porque eles só invadem aquele lugar onde tem aquela piscina, né? Que tá vazia, eles botam aquele colchão lá, tem uma hora que os 2 meninos parecem irmãos gêmeos, né? Eles começam a brigar um com o outro. Eu acho que tem simbolismos ali, mas acaba que, eu não sei, isso provavelmente é um problema mais meu do que do filme, mas eu não consegui me aprofundar no significado deles, sabe? Eu acho que ele trabalha assim nessa chave de merecia símbolo, né? uma revisão, sabe? Para poder tentar entrar mais nessas questões. Principalmente porque algo que é central no filme é essa coisa da ditadura. Pois é. Tá ali, né? O tempo todo. E tem tudo a ver, né, com o que a gente está vivendo também. Uhum. Então, né, de forma alguma é um filme, sabe, a ser esquecido, não. Eu acho que é um filme para voltar. Para voltar nele, exatamente. E, sabe, assim, fora dessa maratona de festivais, sabe, com um pouco mais de respiro, eu acho que é um filme que vale a pena dar uma segunda chance, sim. Bom, a gente falou então sobre os filmes da Mostra Aurora. Antes da gente finalizar aqui o nosso podcast, vamos comentar sobre mais alguns destaques, né, Kel? Sim, e aproveitar para recomendar o meu texto lá, que eu faço comentários críticos sobre os vencedores e também sobre alguns outros destaques. Da Mostra Olhos Livres, eu gosto bastante do Irmã, de Luciana Mazzetto e Vinícius Lopes, também com uma direção de arte massa e é cinema fantástico, amorzinho demais por cinema fantástico. Gosto né? muito.
que é um filme que a gente queria ter visto na mostra de São Paulo, Exatamente. Né? E acabou que a gente não conseguiu, e que bom que ele foi agora exibido em Tiradentes. Deve ter também distribuição, né? Um filme que já tem, acho que até tem o distribuidor já lá no início. Então fiquem de olho, irmã. O Hodson, ou Onde o Sol Não Tem Dó, de Clayton Xavier, Clara Croma, Orlock Sombra. Esse é o meu favorito da Mostra Olhos Livres. Esse é massa demais, gente. É a experiência, gente, né? Colagem, assim. Que loucura. Sabe, vai colocando várias linguagens ali pra construir a história do Hodson, né? Que é um dos diretores do filme, pois né? Pois é, e se passa em um tempo pré-anos 3000. E aí tem uma coisa muito louca, né? De matar os pais conservadores, sair dessa casa aí em busca de sei lá o que, de uma liberdade, de uma possibilidade de vida. E ele tem um robô. Gente, é maravilhoso. Não, e assim, é um filme que tem tantas referências midiáticas que você até se perde ali no meio. Tem videogame, tem novela, programa de auditório, programa religioso. Cinema mudo. Sabe? Cinema mudo, rede social, TikTok, Instagram, até tela azul de Windows tem, sabe? É uma viagem muito doida. Pegou tudo e colocou assim no liquidificador e deu um filme doidão e massa. Que tá discutindo o tempo todo, é um filme super político, super. Né? Que tá questionando não só o nosso governo, a nossa sociedade, mas também tá questionando a própria linguagem cinematográfica. Com certeza. A própria estética. Colocar videogame, sabe, pra gente assistir, assim, como a trajetória do personagem, porque não é simplesmente colocar a estética do videogame. Não, você assiste a uma cena de videogame mesmo. Muito bom. Muito bom. Totalmente disruptivo. Eu achei incrível. Vejam aí. A empresa produtora chama Chorumex. Chorumex, muito bom. Não, os créditos são ótimos, né? Os nomes do pessoal, tem uns apelidos ali. Muito bom. É massa demais, gente. A experiência tem que ver. Tem que ver. E também teve o novo filme do Ari Rose e da Glenda Nicásio, que é o Voltei. Exato. Bom, se a gente falou aí de um filme que se passa muito no futuro, né? No caso 3000, o Voltei não é tão assim distante, mas é no futuro de 2030, né? Num Brasil que você que está aí esperando a pandemia acabar, quando começar a ver o filme do Ari e da Glenda, você vai ver lá alguém com a máscara e passando álcool em gel. Então, segura aí a onda, porque na visão deles a coisa não vai terminar tão cedo assim não, né? E a questão do governo também, né? O governo autoritário que fica ainda pior. O filme tem uma discussão política, né, bem forte e utiliza o mesmo formato do filme anterior da dupla, né, o Até o Fim, que foi exibido em Tiradentes do ano passado, ganhou o prêmio do voto popular. Sim. Né, um belíssimo filme, daquele ano foi o meu filme, e o da Kel também acredito, filme favorito da mostra. Mas aqui, assim, apesar de ser a mesma dinâmica, né, de conversa entre três mulheres, três irmãs também, eu não me envolvi tanto quanto no outro, né, no Até o Fim. Eu até uso a palavra do filme, arrebatador para o Até o Fim. Nesse você se envolve porque é uma conversa gostosa de acompanhar, assim como em Até o Fim também é. E as três atrizes estão ótimas também. Exatamente. Arlete Dias e Val Dias também estavam no Até o Fim e agora estão também no Voltei, né? Agora com a Mary Dias. Então, assim, você tem essa dinâmica muito interessante, muito brasileira, sabe? E principalmente muito baiana. Uhum. Que é massa demais de acompanhar, entende? Só que no Até o Fim, por também ser, eu acredito, por também ser uma novidade, né? Da gente estar em contato com essas mulheres e com essas conversas, e também pelos temas
que são colocados nas conversas delas, principalmente os temas ligados ao feminino, assim, e a família, eu acho que, sabe, mexeu mais com o emocional da gente, assim. Uhum. Ele é mais pelo lado político, no sentido, assim, dessa crítica, né, ao governo mesmo, né? Tem algumas questões familiares ali, tem também uma coisa legal que eu acho que o filme coloca, que é a situação do artista, né, diante de um governo autoritário. Mas assim, aí não arrebata tanto quanto o outro. Pelo menos na minha recepção do filme, foi assim. Mas pra que eu também vejo muita coisa massa, assim. A conversa delas, você embarca junto, né? Eu descobri que existe a possibilidade de morder um violão e que isso é uma viagem. Só isso então... já é, né, algo que eleva esse filme, pois né? Se falar que tem a coisa da comida também, que sempre me dá vontade de comer. É verdade. Vejam, né? A Glenda e o Ari são cineastas que vale sempre acompanhar, né? E todos os filmes deles, esse é o 4º longa deles, né? Então, vejam assim que possível. Para finalizar, alguns filmes que não estavam em competição, né? E na verdade que vieram de outras mostras, né? Como o Valentina, que foi o filme de encerramento, foi exibido também na Mostra de São Paulo, um filme que, para quem já viu Alice Júnior, né, tem uma história semelhante de uma adolescente trans que tem que se habituar com a mudança para uma nova cidade, com uma nova escola, né, e vai enfrentar ali problemas parecidos, só que a chave do Valentina é mais do drama, enquanto o Alice Júnior é de uma comédia adolescente, né? Mas o Valentina, assim, muito bom, emocionante, excelente. Vale muito a pena assistir ao filme assim que ele estiver disponível em outros lugares. O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, né, que desde lá do Cine Fantasy de 2020 vem aí deixando os fãs de terror muito animados, né, porque o Rodrigo Aragão é uma referência no gênero e fez aqui um dos seus melhores trabalhos. Eu gostei muito também do Todas as Melodias, que é o documentário sobre o Luiz Melodia, um artista que a gente devia escutar mais, conhecer mais, e acho que esse filme ele foge um pouco aí do padrão de cinebiografias de músicos brasileiros, né? Traz ali uma dinâmica do roteiro de não ficar muito preso à trajetória cronológica e traz umas imagens muito emocionantes também sobre a trajetória do Luiz. E dentre os curtas, só recomendar também mais alguns aqui que eu gostei muito, como, por exemplo, o República, da Grace Passor, que esse você encontra aí na internet, né, no site do Instituto Moreira Salles. O Eu Te Amo, Bressan, que faz ali uma discussão interessante, né, da linguagem das comédias românticas para falar sobre um relacionamento que não deu certo, né, mas de um ponto de vista desse realizador que acaba tendo que se render ao padrão para poder conseguir fazer passar a sua mensagem, né? Mas é muito interessante, né? Como ele discute a linguagem do cinema, e é bonito, né? assim, como ele filma os corpos, principalmente os corpos negros. Muito bom esse filme. Gostei também de Filme de Domingo, que é um filme também repleto, assim, de afeto e que vai falar sobre uma relação familiar. O Jardim Fantástico, que a gente já tinha visto no Festival de Gramado e também foi selecionado aqui para a Mostra de Tiradentes. E também gostei muito de Crua, que é um filme mineiro e que vai tratar, né, de uma discussão delicada, né, para muitas pessoas, que é a questão do assédio sexual na adolescência, mas uma discussão muito importante de ser feita, né? E acho que o filme trata isso com muita sensibilidade e trata isso de uma forma muito direta também, né? E é muito bem atuado, dirigido, né? Tem uma montagem interessante também. Sim.
E você, Kel, mais alguns curtas, longas Sim. também, que você gostaria de recomendar pra gente fechar aqui o nosso balanço de Tiradentes? Fiquei apaixonada por A Beira do Planeta Manhã Soprou a Gente, de Bruna Barros e Bruna Castro. 2 mulheres lésbicas falando sobre o relacionamento delas, ao mesmo tempo que também fala do relacionamento com as suas próprias mães. É um filme muito bonito, ali como elas se filmam, como elas falam diretamente com as mães delas, sabe? De uma maneira sincera, colocando o amor, mas também aquilo que machuca, né? Que é essa coisa do... que eu acho que na comunidade LGBT as pessoas, né, devem se identificar muito, principalmente, né? Desse enfrentamento com a família. Eu também gostei muito desse filme. Também gostei muito. O novo filme da Júlia Catarina, eu também gostei. O Won't You Come Out to Play, né? Sim, sim. Também tá disponível para ver, só que é do Sesc Convida, né? Isso, tá no YouTube. Muito que bom. usa muito essa coisa, né, de que a gente tá tendo que usar muito ultimamente, que é o Zoom. Então, o filme, ele é todo construído assim, com essas relações, com esses encontros através de Zoom. E fala sobre o feminino, sobre família, é bem interessante também. Também recomendo o Pajeú, do Pedro Diógenes, que a gente já tinha visto no Olhar de Cinema. É um filme que se passa em Fortaleza, vai falar desse rio, que eu acho que tem muito a ver também com a história de BH, sabe? Cidades que são construídas sobre rios e o caos que isso gera, essa urbanização que é, né, meio torta. E agora o quê? De Rubens Heward e Jean-Claude Bernardet, porque eu acho que ele coloca ali essa tensão de pensar o intelectual, a atuação política de um intelectual e a atuação política da vivência das pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Coloca isso em xeque para você refletir através do professor de esquerda, né? O Vladimir Safatli, que é famoso, né? E aí ele é colocado contra a parede mesmo. Só achei interessante. Sim. E eu não poderia deixar de citar uma cena que eu achei massa. Que é do filme Ostinato, da Paula Gaetan. É o filme que abriu a mostra, né? Foi o filme de abertura. O Ostinato. Aliás, é uma palavra que eu aprendi com esse filme. Aprendi o significado dela com esse filme. Eu também. E me chamou a atenção uma cena específica, porque é quando o Arrigo resolve falar sobre a situação da arte, né? Arte contemporânea. E aí ele começa a dizer assim, meio fugidio, meio que tentando elaborar. E aí ele fala sobre o que é revolucionário na escatologia. Algo assim, no que é escatológico. E aí a Paula fica intrigada com isso, né? Mas o que você quer dizer com isso? E aí ele não consegue elaborar. Ele não consegue explicar. E o filme se delonga nessa falta, sabe? Nesse ruído. Eu gostei muito disso, assim. Né? O ruído que é entre Paula Gaetan tentando tirar uma explicação dele e não conseguindo. E aí, ao mesmo tempo, ela começa, ela mesma, a tentar falar sobre isso. E ela começa falando, e vai falando, e vai falando, e a câmera não sai dele. E aí, a voz dela fica em off. E você tem aquela noção de que ele tá viajando em outra coisa enquanto ela fala, enquanto ela tenta, sabe? Então, assim, pra mim... foi muito legal essa cena, porque ela representa um ruído, um abismo completo, assim. É como se, sabe, 2 pessoas estão no mesmo lugar, estão tentando falar sobre algo, mas há algo da linguagem ali que não consegue ser entendido, assim, que falta. Então eu acho que essa é uma das grandes cenas da Mostra Tiradentes de 2021. Concordo, sem dúvida, um grande momento aí do festival. Bom, então a gente vai finalizando aqui o nosso balanço da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes,
Reforçamos o convite para você ouvir também os podcasts com entrevistas com realizadores que estão publicados aí no feed de podcasts do Cinematório. Acompanhe também lá no site os textos sobre os filmes, né, que a gente tem crítica, e a gente torce aí muito que no próximo ano, 2022, 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente possa, né, estar presencialmente visitando novamente Tiradentes, vendo os filmes lá no Cine Tenda, no Cine Praça, encontrando os colegas, conversando com os diretores, né, porque é uma das mostras mais interessantes, mais aconchegantes de frequentar no nosso país. É isso aí. Parabéns ao Universo Produção, parabéns aos curadores, parabéns à equipe toda que esteve por trás da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esperamos que vocês tenham gostado do podcast também e de acompanhar a mostra, né? Porque estando online, acredito que muita gente que fica às vezes com vontade, né, de ver os filmes que a gente comenta aqui sempre, todo ano, agora teve a chance aí de ver também. Agora teve a chance, que isso é o que é mais legal, assim, né? O acesso que o online permite. E parabéns mesmo a todos os envolvidos. Inclusive quem esteve de frente também, né? Esteve atrás e quem esteve de frente, porque com essa coisa do... A gente estava comentando do Zoom, né? As pessoas também tiveram acesso aos debates, que a gente sempre comenta como os debates são calorosos, né? Tem essa coisa de vivenciar ali o encontro com os filmes e com quem realizou, e as pessoas tiveram acesso a isso também. Então, parabéns, foi uma ótima mostra, mas a gente quer que ano que vem, por favor, Covid-19 se saia, porque já deu. E vem vacina. Vem vacina. Siga o Cinematório nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Tchau, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.